estilo cinematográfico e de direção do filme A Cidade de Deus. A parte técnica também é um fator que acrescenta muito na experiência do espectador. Há planos curtos que dão ritmo, música vibrante, diálogos precisos e rápidos, personagens muito bem desenvolvidos. A Cidade de Deus foi a primeira experiência cinematográfica de grande parte do elenco. César Charlone, o diretor de fotografia, arquitetou o seu trabalho levando em consideração as dificuldades das cenas. E apesar do processo de preparação de elenco, não foi imposto em nenhum momento que eles tivessem alguma assimilação de técnicas de filmagem, como marcações, localizações de câmera a cada take e luzes. Com um orçamento estimado em 8,2 milhões de reais, dos quais 15% vieram das leis de incentivo e o restante sendo bancado pela própria produtora de Meirelles, O2 Filmes. Cidade de Deus foi rodado durante 9 semanas, entre 19 de junho e 21 de agosto de 2021. A gravação se deu em 3 fases. A primeira parte do filme, A Cidade de Deus, dos anos de 1960, foi filmada no conjunto habitacional de Nova Sepetiba, Rio de Janeiro. Embora o tráfico já tivesse chegado ao local, não tinha nenhum traficante tomando por conta do lugar, o que possibilitou a filmar com facilidade. Na segunda fase da produção, ambientada nos anos 1960, foi também realizado em um conjunto habitacional construído na época, a Cidade Alta. Já a terceira e última fase foi filmada nas favelas selecionadas em estúdios. A trilha sonora de Cidade de Deus é vasta e possui referências a grandes nomes da música brasileira, como Cartola, diversas vezes utilizando como música-tema do romance entre Berenice Cabeleira, Wilson Simonal e Raul Seixas. Além de ajudarem na construção da drama, as músicas selecionadas ajudam a dar o tom de brasilidade essencial para a dinâmica do filme. Bom dia, professor. Tudo bem? Qual o seu nome? Daniel, professor Daniel. Daniel, você chegou a ver o filme da Cidade de Deus? Sim, inclusive quando lançou em 2002 eu fui ao cinema assistir. Certo. Como você acha que as edições, as trilhas sonoras impactam no filme? Olha, impacta de uma maneira muito positiva. Inclusive, Cidade de Deus, o cinema brasileiro ele sempre foi, assim, no aspecto técnico, um tanto precário. Parte de som, cenários e coisa e tal. Cidade de Deus, ele foi dirigido por um diretor que tinha uma experiência americana, que é o Fernando Meirelles. Inclusive, depois de Cidade de Deus, ele foi até para o exterior e fez filmes em Hollywood, né? Cidade de Deus é um marco nesse aspecto de apresentar técnica, tanto em cenários quanto a técnica da filmagem, a trilha sonora que é muito caprichada, escolha de atores, né? É um filme assim, muito meticuloso. Certo, Daniel. E o que você acha que essas trilhas sonoras, essas cenas impactam nas pessoas? Olha, elas provocam sentimentos, né? Então, assim, dependendo da cena, você põe uma música mais triste ou mais agitada, isso leva a pessoa a interagir melhor com o filme, o espectador tem uma interação melhor, tanto na linguagem quanto na interpretação dos atores e principalmente na trilha sonora. Certo, obrigada, Daniel. Valeu. Cidade de Deus não foi somente impactante pelos seus acontecimentos na tela, mas também pela sua inovação nos bastidores, mais precisamente em sua montagem. Ao ser questionado sobre o trabalho que lhe rendeu uma indicação ao Oscar, Daniel Rezende, responsável pelo processo de montagem do filme, atribui o efeito da produção às experiências, testes e ousadias dos cinegrafistas da década de 1990, que tiveram que reinventar com a extinção Embrafilme, botar o que era aqui e, de alguma maneira, não deixar o cinema brasileiro cair no esquecimento. A maioria das sequências foi feita no conjunto habitacional de Sepetiba, portanto fora dos becos do Morro Santa Marta, onde foram rodadas as sequências de guerra entre gangues e das perseguições. Ainda assim, a equipe de produção tinha sempre que ter um plano B. Ficção e realidade se misturaram no set. Todos os interiores foram rodados em estúdio, menos os bares e a sequência do assalto no motel, que foram filmados nas próprias locações. Boa tarde, qual é o seu nome? Boa tarde, tudo bom? Meu nome é Carlos. Como você acha que a edição e as trilhas sonoras impactam no filme? Eu acho importantíssimo a trilha sonora, a sonoridade do filme, porque torna o filme muito mais impactante, né? E dá uma visualidade melhor, maior para as imagens, né? E, em sua opinião, como essas cenas impactam nas pessoas? Aí eu vou me remeter a meados de 2002. Eu vi no cinema este filme e mexeu muito comigo. Eu me identifiquei bastante
com 3 pontos no filme, né? Que é do personagem Buscapé. Ele se torna um profissional, fotógrafo, né, no meio da comunidade, onde rola aquele submundo ali que ele não queria fazer parte, né, e ele conseguiu uma máquina de fotografias e seguiu ali a profissão dele, independente do que os amigos, do que o irmão dele estava fazendo, ele quis ser trabalhador. Né. E um segundo ponto também foi eu me identifiquei muito com a passagem bíblica, porque foi uma passagem ali de Zaqueu, a qual pegaram os personagens e ele subiu na árvore mesmo baleado, onde ele sangrava e tudo. Acabou que o Espírito Santo tocou no coração dele, ele desceu, os polícias estavam correndo atrás de outro morador, deram um tiro, não pegou nele, nem de raspão, e ele acabou desaguando para dentro de um culto e graças a Deus deu tudo bem, mesmo ele morando naquele lugar ali. A gente, como é morador de comunidade também, então a gente se identifica bastante com filmes assim, né? E teve um também muito importante que a gente vê que a vida do crime não vale a pena, né? Que é quando o Zé Pequeno cresce, mata o Mané Galinha, que era um outro bandido que já estava reinando lá na favela. E a gente vê que o crime não compensa, né? O melhor mesmo é a gente seguir o caminho certo, trabalhar, ser honesto. E é isso que eu fiz um resumo do filme na época, né? Muito obrigada. De nada. Tanto Fernando Meirelles quanto Katia Lund foram elogiados por seu trabalho na direção do filme, que recebeu aclamação da crítica e foi indicado a 4 categorias do Oscar. Na maior parte do filme foi usada uma câmera Atom A mínima, adaptada pela HD, com um visor de cristal líquido para César Charlone, que sempre operava a câmera. Além das câmeras, também usaram técnicas do telecine, que é um processo utilizado para exibir um filme ou então gravá-lo em vídeo. Boa tarde, qual o seu nome? Daniel Marratini. Daniel, como você acha que a edição e as trilhas sonoras impactam no filme? Como eu acho que as trilhas sonoras impactam no filme? Bom, eu acho que música é vida, música é tudo, e dependendo do contexto que você está ligando, o que você está escutando, ela vai te trazer sensações, sentimentos. Esses sentimentos podem ser alegres ou tristes. Isso vai depender do contexto do que tu está observando, certo? Dentro do filme que vocês assistiram, que é Cidade de Deus, ela vai trazer situações de angústia, de dor, sofrimento, tristeza. E, em sua opinião, como essas cenas impactam nas pessoas? Bom, elas impactam de maneiras diferentes, porque cada pessoa tem uma forma de enxergar diferente, né? O que vai mudar aí o contexto vai ser o conhecimento que aquela pessoa tem da realidade. Então, a gente pode estar, de repente, alienado a isso e não saber justamente o que está acontecendo naquela situação. Aí você tem uma situação de alienação. Você não consegue desenvolver uma opinião sobre aquilo que você está assistindo ou que você está vivendo. Então, aí você precisa rever seus conceitos e buscar justamente o conhecimento para poder entender o mundo que você vive. E a outra parte, qual que era mesmo? Eu não sei. Não, a pergunta. Era, em sua opinião, como essas cenas impactam nas pessoas? Exato. Eu falei da parte da alienação, a outra parte é que vai mostrar para a população, e para grande parte da população, graças a Deus, mostra a realidade da maior parte da população brasileira, né? Que são de trabalhadores, são de pessoas humildes, mas que são de pessoas honestas, em grande maioria, e que vivem em lugares de difícil acesso, por não terem condições econômicas de conseguirem um ambiente melhor. Isso não quer dizer que ali todos sejam o quê? Bandidos ou que estejam à mercê, né? Como dizer, soldados do crime. Não, muito pelo contrário. As pessoas são marginalizadas por essa situação justamente pela criminalidade acontecer maior e mais forte em lugares em que grande parte da população não tem uma condição econômica boa. Muito obrigada. Na cena em que os jovens bandidos do trio Ternura se escondem na floresta, o telecine foi muito utilizado. O técnico de som, Guilherme Airosa, disse que tentavam sempre deixar os atores o mais à vontade possível, por isso quase não usaram a lapela. Em certos momentos, inclusive, por pedido do diretor de fotografia, foi colocado um microfone na câmera para torná-la mais jornalística. Ele disse também que foi feita muita pouca dublagem, apenas situações inevitáveis, como, por exemplo, quando estavam filmando Cidade Alta, e havia uma pessoa muito próxima da cena que não queria desligar o áudio de forma alguma.
Os depoimentos da equipe de filmagem servem para nos dar a dimensão do trabalho dos dispositivos técnicos relativos à câmera, à montagem e à projeção.